Ouvinte da Rádio Bandeirantes, participa conosco do Jornal Primeira Hora, participa comentando os principais assuntos do dia. Bom dia, pessoal da Rádio Bandeirantes, Ferraz de Santos. Eu quero saber, depois das investigações, se for confirmado, se saiu do tiro das mãos dos traficantes. Eu quero ver a população fazer esse enxame que estão fazendo agora. Estão querendo crucificar o policial. O povo tem que deixar de ser um pouco hipócrita. Nunca um morador de favela, ainda mais do Rio de Janeiro, vai falar que o traficante está errado. Se um dia eles falarem que o traficante está errado, os caras são expulsos. Bom dia, professor Vila. Aqui quem fala é Marco Antônio de Campinas, seu xará. Nesse episódio da menina Ágata, o que, dentre tantas tragédias, né, uma que chama atenção, na minha opinião, é a imagem daquele rapaz, o ator da Globo, o seu Fábio Assunção, carregando uma bexiguinha amarela, né? O camarada é usuário, financiador do tráfico, foi no enterro da menina num ato demagógico. A presença desse cidadão no enterro dessa menina me lembra muito a presença da Suzana Richthofen no velório dos pais. É lamentável, é um escárnio, um deboche isso. É uma questão complicada. Rapidamente, ver o seguinte, há um culto no Brasil, eu tenho dito aqui, uma política nefasta ao cidadão brasileiro, que é o ataque aos direitos humanos. Tem que lembrar que essa é uma conquista da Revolução Francesa e nós somos herdeiros da Revolução Francesa. A nossa república, herdeira da Revolução Francesa. Durante anos, a Marselhesa tocava antes do que o hino nacional, né? As referências à França estão em todas as cidades do Brasil, né? Barrete Frígio, aquele gorro vermelho. O símbolo, passa na Argentina, você veja o presidente Macri, como atrás tem o símbolo da Argentina, tem o Barrete Frígio, que é o símbolo da Sans-Culottes de Paris, no auge da Revolução Francesa. Nós somos produto daquilo, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E também, vamos lembrar o documento da ONU de 1948, do qual o país é signatário, que trata dessa questão. O grande ponto, eu tenho dito, desde a década de 80, especialmente através de programas policiais extremamente nocivos à comunidade, à sociedade, à Constituição, ao respeito, que incentivam o ódio, a violência, né? Pegavam a questão dos direitos humanos e diziam assim, olha, ocorreu um assassinato, a culpa é dos direitos humanos. E o ataque era ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que durante a ditadura militar e a Arquidiocese de São Paulo, a Comissão de Justiça e Paz, teve um papel fundamental na defesa daqueles que eram presos arbitrariamente, que eram torturados, assassinados, seus corpos desapareciam quando eram torturados ou no DOPS pelo tirano e assassino delegado Sérgio Paranhos Fleury, ou no DOI-CODE do então segundo exército por esse cidadão que depois terminou a vida como o coronel Ustra. Então havia toda aquela discussão. E aí aparecia o Esquadrão da Morte, que é anterior, é do final dos anos 60, início dos anos 70 aqui, que também o Esquadrão da Morte ia acabar com os bandidos. E o então promotor Hélio Bicudo foi fundamental, que enfrentou o Esquadrão da Morte, condenou. Existe a Lei Fleury até hoje, com essa denominação, era por causa da condenação do então delegado Fleury, que inclusive era usuário de drogas. Então, essa discussão toda sobre direitos humanos, ela é central no país. Isso contamina a questão que os ouvintes lembraram. E o episódio Ágata Félix, que é e vai correr outros, infelizmente, que é a situação que a gente vive no Brasil, de um poder policial que não tem controle e é estimulado pelo governador do estado, Witzel, que estimula esses atos. Quando ele desceu na ponta do Rio Niterói de helicóptero, antes desceu o cinegrafista, né? E ele deu um pulo comemorando como se tivesse feito um gol. O episódio da morte do sequestrador, é para representar o que é autoridade. Quer dizer, ele perdeu absolutamente o controle e continua insistindo nessa política de achar que vai resolver a grave questão da segurança pública no Rio de Janeiro, escolhendo os marginais para serem mortos à distância. A questão é muito mais complexa que essa. Não é que a polícia, importante, não deva agir de forma firme, dura, tende a agir de forma firme e dura, mas sempre no interior da lei, né? Respeitando a lei. Isso é essencial. E no caso aí, fez referência a esse ator, eu não vou falar isso, que é da esfera pessoal, não cabe a mim tecer considerações da esfera pessoal, que é uma situação muito desagradável, e ele já apresentou sua situação em público e como ele está tentando enfrentar essa dependência química. Aí é uma outra questão, são coisas diferentes, tráfico, dependência química, Zona Sul. O episódio em tela é o seguinte, essa menina estava com uma mochila, daqui 3 minutos ela chegava no seu ponto, né? Ela estava voltando
voltando para casa, era estudiosa, tinha 8 anos e foi assassinada com um tiro de fuzil disparado por um policial. Essa é a questão. E isso não é falar que foi um evento infeliz, como disse Sérgio Moro. Queria ver se fosse a filha dele, se ele diria que foi um evento infeliz. É uma declaração hipócrita do ministro da Justiça e hipócrita também do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Porque se ele sabe que lá tem guerrilheiros como na Colômbia, eu posso falar isso. Agora, ele falar, então ele é conivente? Ele é conivente, ele está prevaricando nesse caso, porque ele é conivente. Se tem uma guerrilha no Rio de Janeiro como na Colômbia, cabe a ele, que tem autoridade para tal, instrumentos para tal, para que isso não ocorra. Eu posso falar. Agora, ele tem de agir.